A igreja relaciona-se com o mundo, mas no pecado não está a sua identidade. Bem-vindo, bem-vinda, comunidade cristã das Boas Novas, bem-vindo nosso irmão, bem-vindo você que recebeu isso, é amigo de alguém daqui, bem-vindo você que chegou até aqui, ou nós nos sentimos bem-vindos, muito obrigado. Hoje nós vamos falar aqui na série de 1 Coríntios sobre isso, que a igreja relaciona-se com o mundo, mas no pecado não está a sua identidade. Essa aqui é a série de 1 Coríntios, um amor que conecta vidas, um amor que amadurece vidas para a glória de Deus. Hoje é um papo mais rápido, porque esse conteúdo também vai ser usado para o nosso papo de oração, mas continuamos aqui cada trecho de 1 Coríntios. Hoje, 1 Coríntios capítulo 5, do verso 9 ao 13, a gente vai ver como isso funciona. A igreja relacionar-se com o mundo, mas não ter no pecado a sua identidade, ok? Então, abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 ao 13, e eu vou ler aqui já pra gente, ok? Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo esse irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que teu Santo Espírito aplique isso ao nosso coração, ilumine nossa mente, que hoje haja salvação, haja também arrependimento, haja conformidade com a imagem de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar, ou vamos mostrar aqui, como você já viu, a igreja ela relaciona-se com o mundo, mas no pecado não não está a sua identidade. Você lembra que isso aqui veio daquele assunto espinhoso lá do começo do capítulo 5, sobre alguém no meio daquela igreja estar envolvido numa imoralidade sexual, mas tão grande e tão sem arrependimento, que a notícia se espalhava pela região, até entre os descrentes, e Paulo falou, gente, tira essa pessoa do meio de vocês. E tinha aquele verso lá, explosivo, né? Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito salvo no dia do Senhor. E aqui fica claro que entregar o corpo a Satanás é expulsem do meio de vocês esse perverso. Então tá chegando até aqui aquela história, tá bom? Então, a igreja ela se relaciona com o mundo, mas não encontra no pecado a sua identidade. Aquela pessoa estava sem arrependimento. Então, é aquilo que Jesus tinha falado em Mateus capítulo 18, de uma pessoa conversar. Então, uma coisa, sabe, tranquila, à parte, sem causar danos para ninguém, mas tentando mostrar para aquele irmão que não é aquele caminho. Outra pessoa, mais outra, e depois a igreja toda pedindo, por favor, volta atrás, se arrepende disso. E a pessoa não muda, não quer, ela não volta atrás, não arrepende. Então, aí é traçada uma linha e aqui tem uma excomunhão, uma tirada da membresia. A igreja não consegue mais reconhecer em você conversão, não consegue reconhecer que você é de Cristo, ok? E é um texto junto com outros que vai atestar bem forte a realidade da membresia numa igreja local, que ela vai funcionar meio que uma embaixada do reino de Deus. Cada igreja local ela é importante para o reino. Não, somos só da igreja invisível de Cristo. A igreja local funciona como uma embaixada do reino de Deus. E aí não é que a igreja é o reino, mas ela está ali funcionando como uma embaixada. E a gente sabe quem são os cidadãos do reino, a gente precisa atestar uns aos outros. E tem hora que a gente precisa traçar uma linha e falar, não conseguimos atestar o teu passaporte aí de cidadão do reino. Você não volta atrás. E aqui a gente precisa mostrar isso. Então, no verso 9 e 10, a gente vê que a igreja ela se relaciona com o mundo.
quando é dito aí por Paulo, já lhes disse por carta que não devem associar-se com pessoas imorais. Mas com isso não me refiro às pessoas do mundo, que daí vocês iam ter que sair do mundo. Vai fazer o quê? Vai para o espaço? E se for para o espaço, você vai olhar para o espelho lá no foguete, você vai olhar para o espelho e vai ver que também tem pecado em você. Então, mas voltando aqui para o ponto, né? A igreja, ela relaciona-se com o mundo, sim. A coisa dela, a nossa distinção está com a nossa identidade em relação ao pecado, algumas coisas que não tem a ver com o reino de Deus, com o homem e a mulher de Deus. Então, a igreja relaciona-se com o mundo, ela relaciona-se, ela não vai deixar de estar com as pessoas. Então, a palavra associar-se precisa ser esclarecida aqui, é sunanamigumi, isso, é que é grande a palavra. Então, melhor traduzindo isso aqui do grego, ou traduzindo mais profundamente, não é só associar-se, porque aí as pessoas vão dar a desculpa de que elas vão se isolar do mundo, elas vão ficar vivendo em coisas ali, comunidades dentro dos seus quartos, só uma pessoa, só dois, só três, ou sociedades cristãs bem isoladinhas do mundo. Isso não é a vontade de Deus. Jesus orando junto com os discípulos e orando ao Pai, Pai, peço para que não os tire do mundo, mas livre-os do mal, e que o mundo veja neles quem somos nós, qual é a comunhão entre eles, né? A identidade e harmonia uns com os outros, o mundo veja quem somos e sejam atraídos para eles, para a comunidade cristã, para o povo de Deus. Então a gente deve estar no mundo. Mas a palavra aí, sunanamignuni, ou associar-se, traduzido aí, ela é melhor traduzida como misturar-se juntamente, bem de perto, para influência mútua. Eu traduzi aqui do meu inglês, né, do mix, closely, bem de perto, together, to influence. É misturar bem pertinho, bem junto para influência mútua. Aí a igreja não vai fazer isso. Aí o povo de Deus, o cristão, não vai viver isso, certo? É um associar-se intimamente com o quê? Então, mas claramente a gente não deve sair do mundo, não deve parar de se relacionar com as pessoas. O que não deve fazer? É um relacionamento, uma associação íntima, é um misturar muito próximo, íntimo, de influência mútua. A gente não deve ser influenciado pelo pecado, mas deve estar no meio da sociedade, no trabalho, na família, onde quer que tenhamos relacionamentos, lá devemos estar e não nos retirar dali, certo? Então, primeira parada aqui para oração, para nossa reflexão, e uma oração que eu sugiro é para que Deus mostre para você se você está se relacionando equilibradamente com o mundo à volta. Família, trabalho, pessoas, colegas, amigos. É que a amizade ela não vai chegar no nível mais profundo do profundo, mas por que não ter amigos? Por que não participar de certas coisas? Mas uma linha você vai traçar e não vai avançar daquilo. Mas se retirar totalmente não é a vontade de Deus, ok? Você encontra em outros lugares assim, e o exemplo mais claro que eu vou te dar é Jesus andando entre as pessoas que são totalmente falhas. E aí os fariseus falando, né, ele come e bebe ele come com os pecadores e publicanos. O que Jesus estava fazendo? Se relacionando com o mundo, mas não tendo no pecado sua identidade. Então, quem tem que mudar a nossa presença, na presença da gente, é o mundo. Quem tem que se ligar aí é o mundo. São as pessoas, os relacionamentos. E isso não é feito com força, nem é se excluindo totalmente e nem é descer evangeliquez na goela das pessoas. A gente tem que causar uma influência natural e saber lidar com sabedoria. Ore sobre isso para Deus te dar sabedoria e equilíbrio sobre isso. Mas aí ele vai para o ponto 2, certo? Do verso 11, o verso 11, né? Com quem que a gente não deve associar-se intimamente? Com o mundo, sim. A gente deve se relacionar com o mundo, mas com quem que a gente não vai ter comunhão assim íntima? Com quem se diz irmão, mas, na verdade. E aí ele dá uma lista aí.
imoral, então é pornós aqui, pornos, imoralidade sexual, certo? Diz que é irmão, mas é imoral sexual, devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. E aí a gente já saiu daquele assunto lá da imoralidade sexual, daquele caso lá do começo do capítulo 5. E aí Deus mostra pra gente o cenário um pouquinho maior, e se você continua lendo, abre mais ainda, e se cada vez que a gente cava mais, a gente vê que o pecado é mais profundo. Então não é sexualidade, é os outros lá, o homossexual. Mas você viu a lista que foi feita aqui? Não entrou homossexualidade aqui ainda. Lá para baixo tá, mas aqui ainda não. Então a gente deve entender mais profundamente onde a gente vai traçar as linhas. Ou seja, a igreja ela se relaciona com o mundo, mas no pecado ela não vai ter identidade, ela não vai... eu sou irmão, tal, mas a tua identidade está aí na imoralidade sexual. A gente vê e vai vendo, e não volta atrás, e não muda, e só piora. Será que teve arrependimento e conversão mesmo? Creu em Jesus como Salvador? Porque se não muda e piora... Então, não, eu sou irmão. É irmão, mas é avarento, cobiçoso, né? Quer sempre mais dinheiro. O avarento não é só o rico, tá? O avarento, o idólatra do dinheiro, pode ser o rico e pode ser o pobre ou muito pobre, mas ambos vão ter no dinheiro aquilo que vai dar para eles o que eles querem, precisam, que precisa para manter as coisas e vai fazer as coisas. Então o rico pode ser avarento e o pobre pode ser avarento. Presta atenção. Se o teu coração não está sempre falando, se eu tivesse dinheiro, Opa, cuidado para isso não virar a tua identidade, se já não é, e é necessário arrependimento. Fala, não é isso. Não é ter mais dinheiro para... Não é. Ok? Encontre na ética do trabalho para a glória de Deus, aí a tua satisfação e satisfação nele. Ladrões, idólatras, maldizentes ou caluniadores, beberrão e alcoólatras, isso a gente pode abrir cada caixinha dessa e entrar o ladrão, eu não sou ladrão, nunca roubei ninguém. Um filho que torra o dinheiro dos pais, sem ele merecer, sem ele fazer aquele dinheiro, e ele torrar o dinheiro dos pais, sem o consentimento dos pais, ele está roubando. Ou com a desaprovação, o pai falando, não faz isso, mas às vezes que o pai não chega, não faz isso não, aí o filho vai e faz, não, vai... Quem que tá roubando aí? O filho tá roubando, ele não tá indo num banco com uma arma, mas ele tá sendo ladrão. Tem gente que rouba tempo da gente, tem gente que rouba emoções, tá? Mas por aí vai. Idólatra, gente, não é só quem tem uma imagem lá do santo, do falso Deus X. Idólatra é todo aquele que tem a satisfação total que situação? Minha família. Você pode ser idólatra de família. Meu filho, meu precioso filho. E se eu não tiver meu filho, a minha esposa, meu esposo, minha família, meu emprego, meu dinheiro, meu poder, minha imagem, se mexe na tua imagem, você fica louco, você é idólatra de si mesmo, desse avatar que você criou. Maldizente, caluniador, gente que fofoqueiro, beberrão, alcoólatra, intoxicado, não é só o álcool, mas é o álcool, outras substâncias que intoxicam, e isso vai desde droga ilegal, droga legal e coisas que não chamam de droga, como alimentos que a pessoa fica intoxicada com aquilo e não consegue parar e vive com aquilo. Intoxicados de celular e de mídias sociais. Tem gente que tem problema já de vício em smartphone e essas coisas. Tem já estudo comprovando certas coisas como mudanças no cérebro de quem é viciado nessas coisas. A igreja não deve ela deve relacionar-se com o mundo, mas ela não encontra no pecado identidade. Então, se isso faz parte da tua identidade, hoje você está sendo chamado para se arrepender, crer em Jesus como teu Salvador e entrar para o povo de Deus. Se você não, mas eu já estou na igreja, mas você tem essa identidade, você tá, mas você não é. E aí você é chamado para conversão, para arrependimento e crer em Jesus como seu único, suficiente Salvador. Não tem igreja, não, você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, não importa.
Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que paga o preço desses pecados, dessas coisas que começam a ser sua identidade. O idólatra, o imoral sexual e por aí vai, e a lista vai para baixo e tem mais coisas ainda. Mas Jesus é aquele que paga o preço por isso. Ele morreu a morte no teu lugar e te oferece uma nova vida. Você se arrepende destas coisas e crê nele como teu único e suficiente Salvador? Então, faça isso, ore a ele para que você entre e você entre no povo de Deus, seja recebido pelo povo de Deus, encontre um lugar na igreja de Deus. Ore aí também pela sua identidade, quais dessas coisas estão assediando o teu coração para ser a sua identidade, ou já são e você ainda não consegue lidar com isso. E por fim, a gente vê no verso 12 e 13, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Isso é uma pergunta retórica, porque Paulo não quer que a gente julgue os de fora. Ele está falando, vocês estão julgando de fora, vocês estão se isolando, aqueles que estavam bem nessa igreja, né? Porque a nossa tendência ou é ficar mal e fazer bobagem, ou é ficar bem e se isolar e ficar... Como haveria eu de julgar os de fora? Não devem vocês julgarem os de dentro? Aí ele responde, Deus julgará os de fora. Então pode relacionar-se com as pessoas, tá tudo bem. Deus vai julgar quem é de fora, certo? Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, a igreja relaciona-se com o mundo, mas no pecado não está a sua identidade. E aqui eu quero terminar com uma frase. Não pode ser contado de dentro quem não se arrepende de verdade. Esse é o bom e velho conceito de membresia regenerada. Não pode fazer parte de igreja, fazer parte da membresia. Por isso que as pessoas não gostam mais de essa palavra, de ser membro, de ter compromisso. Não pode ser contado como membro de igreja quem não se arrependeu e não creu em Jesus de verdade. Então, quando a gente vê a pessoa não voltando atrás de certas coisas e a identidade dela está naquela coisa, e aí nunca volta atrás, sexualidade, língua, dinheiro, qualquer coisa, se não teve arrependimento de verdade, não converteu de verdade, não tem fruto, na vida não muda. Então não pode ser contado de dentro quem não se arrepende de verdade. Por isso, aqui está dizendo, expulsem esse perverso do meio de vocês. É a difícil tarefa de falar para o irmão. A igreja não consegue mais reconhecer em você conversão. E isso é para o bem e é por amor. Porque é melhor essa pessoa ficar bem consciente fora do que ficar dentro enganada, achando que vai para algum lugar, vai para o céu, sendo que não volta atrás das coisas que não tem a ver com o reino de Deus. Mais para baixo o texto vai explicar mais isso, mas hoje paramos por aqui. A igreja relaciona-se sim com o mundo, mas no pecado não está a sua identidade. Não pode ser contado dentro quem não se arrepende de verdade. Vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre você que quer fazer parte do povo de Deus. Arrependa-se e crê em Jesus. Vamos orar por um relacionamento equilibrado e a gente não se excluir do mundo. Vamos orar pela nossa identidade, para a gente ser identificado como quem é do reino de Deus, não como nada disso daqui. Vamos orar e zelar e amar o povo e a pureza do povo de Deus, a começar por você. Ore por você, para que a igreja seja mais pura ainda, tá bom? Deus abençoe.